É muito bom estarmos aqui, não é? Que presença do Senhor, que fantástico. Cada vez que nós nos reunimos, de fato é uma grande celebração. E nesta noite eu tenho a responsabilidade de compartilhar com você a palavra do Senhor, dentro daquilo que nós estamos conversando a cada domingo desse mês de fevereiro. A igreja que Deus sonha. Quanta coisa para falar dentro desse tema, não é verdade? E hoje eu quero compartilhar com você que a igreja que Deus sonha é uma igreja funcional. É uma igreja que desempenha o seu papel. Se nós formos resumir numa palavrinha só, de tudo aquilo que a gente tem conhecido da palavra de Deus, dos sonhos de Deus para a sua igreja, nós vamos dizer: a igreja que Deus sonha é aquela que cumpre a sua missão, não é verdade? E quando nós começamos a destrinchar, a entrar em detalhes, qual é a sua missão? A missão da igreja começa no corpo, na comunhão do corpo, no serviço do corpo, para que então ela possa se manifestar e glorificar a Deus na terra. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós abrimos o nosso coração para receber a Tua palavra. Nós ministramos louvores a Ti, declaramos o nosso amor por Ti, a nossa adoração, nossa gratidão. E agora também queremos receber a palavra que o Senhor preparou para compartilhar conosco nesta noite. Eu abro meu coração sem reservas, e recebo do Teu altar, recebo dos Teus lábios, recebo da Tua palavra, o que o Senhor tem para falar comigo, em nome de Jesus. Amém? Amém? Ah, agora sim. O pastor, no decorrer desse mês, todos aqueles que têm ministrado aqui, têm perguntado: qual é a igreja que Deus sonha? Qual é a igreja que você sonha? E lembrando que a igreja que Deus sonha, a igreja que você sonha, passa por você. Tem tudo a ver com você e comigo, porque afinal de contas, a igreja que Deus sonha somos nós. Nós somos a igreja do Senhor. E nós adotamos, uma frase muito importante, e nós já pregamos sobre ela alguns meses, ano passado eu creio que foi. E a frase que nós adotamos é: igreja não é lugar para você frequentar, mas uma família para pertencer. Vamos repetir juntos? Igreja não é lugar, não. Igreja não é lugar para você frequentar, mas uma família para pertencer. Quem pertence à família de Deus? Amém, eu também. E é tão tremendo porque Paulo aos Efésios, no capítulo 2, 19, ele fala assim: portanto, vocês já não são estranhos, nem forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Olha que tremendo. Deus tem uma família, e essa família somos nós. Nós pertencemos à família de Deus. E nós sabemos, quando nós passamos a pertencer à família de Deus, quando nós nos convertemos a Cristo, quando nós o recebemos como Senhor e Salvador. Deus nos torna o nosso Pai, e nós somos adotados por Ele como filhos. Por isso que a Bíblia também diz
que nós somos co-herdeiros com Cristo, porque passamos a ser seus irmãos. Ele é o nosso irmão primogênito. Então, eu e você, a partir da nossa conversão, pertencemos à família de Deus. Somos seus filhos. E quando nós entendemos esse princípio de que nós pertencemos à igreja, que ela é uma família para pertencer, você se fortalece espiritualmente. Você enfrenta, resolve e supera muitos problemas interpessoais, porque eles são normais da vida. Ninguém é perfeito. Não é porque você está na família de Deus que essa família é perfeita. Não, porque ela é composta por nós, que ainda estamos em obra. Deus está trabalhando em nós. Deus está nos aperfeiçoando. Então, problemas entre os irmãos, isso é normal. Assim como nós também temos problema na nossa família biológica. Sim ou não? Sim. E nem por isso você abandona a sua família biológica. Você pode discutir, você pode discordar, mas você conversa e daqui a pouco está tudo resolvido. Você está em paz novamente. A não ser aqueles que não discutem, né? Não sentam para resolver. Mas o correto é a gente discutir e resolver. Esse é o correto. E dentro da família de Deus, também devemos agir assim. Porque, imagine, nós, na nossa família biológica, nós somos criados de uma certa forma. Cada um que vem aqui, que se une a essa família de Deus, imagina quantas histórias estão por detrás de cada um. Quantas histórias familiares estão atrás de cada um. Quantas criações diferentes. Aí a gente chega aqui e tem que conviver. Mas quais são os princípios que nos regem para que nós formemos uma família funcional? Formemos uma família que cumpra a missão aqui na terra. Nós temos agora um só Pai, que é o nosso Pai eterno. E Ele tem uma nova educação para nos dar. Sim ou não? Sim. Nós recebemos da sua palavra essa nova educação. Agora eu preciso ponderar. O que eu recebi da família biológica? O que eu recebo da palavra de Deus? Qual que vai precisar prevalecer? Pode ser que você tenha sido criado na sua família biológica, como eu, dentro da palavra de Deus. A mamãe já era evangélica quando eu nasci, portanto, ela criou seus filhos nos caminhos do Senhor. Então, obviamente, para mim foi bem mais fácil, quando eu passei a pertencer à família de Deus, seguir e acolher no meu coração e vivenciar esta educação do Pai Eterno. Enquanto que pode ser que você não tenha sido criado e que você já tenha se convertido adulto, jovem. Mas você recebeu um novo coração. Deus trocou o seu coração. Não é lindo isso? Ele fala que Ele nos dá um coração novo. Ele fala que Ele formou, nos fez de novo, que Ele nos tornou novas criaturas. Por isso que a palavra de Deus fala lá em João do novo nascimento. Nós nascemos de novo, nascemos do Espírito. Então agora nós somos treinados, educados na sua palavra, nos seus princípios. E é por isso que
isso tudo nos forma esta família bonita, dinâmica, e que cresce dia a dia, e que aprende a conviver, aprende a resolver, aprende a se perdoar, aprende a se amar. E é por isso que a família de Deus cresce no mundo inteiro, dia após dia, ainda que você possa não ver isto. Mas isso é fato. Acredite numa coisa: a família de Deus será muito maior do que você possa imaginar. Quando nós lemos Apocalipse, retrata essa grande multidão de vestes brancas adentrando no céu. Vai ser inumerável, inumerável. Então, quando você compreende esse princípio de pertencer à família de Deus, você luta pela sua igreja. Você não a abandona por qualquer motivo. Porque você entendeu e você se sente de fato pertencente à família da fé. Você não fala mal dessa família da fé. E você não deixa que outros falem mal, porque é tua família. Fala, eu sei que ela é cheia de defeitos ainda, mas é minha família. Amém? Quantos recebem? Amém, queridos? Então, se alguém frequenta apenas a igreja, que não participa dela, não se sente que pertence a ela, por qualquer motivo vai abandoná-la. Ah, eu discuti com fulano de tal e eu vou embora dessa igreja. Por quê? Às vezes na meninice ainda do entendimento da palavra de Deus, tem uma ilusão, uma ideia romântica da igreja, que a igreja deve ser lugar de pessoas perfeitas. Isso é romantismo, isso é ilusão, isso é engano. Na verdade, a igreja é lugar de pessoas imperfeitas. E ela vem aqui porque ela quer melhorar. Cada um busca a igreja porque quer se tornar diferente do que é. Então, aquele que pertence à igreja vai lutar por ela. Agora, não é fácil. Não é fácil, nunca foi. Então, é necessário perdoar. É necessário a perseverança. E o resultado, sabe qual vai ser? Cada um vai crescer. Porque nós crescemos com as dificuldades. Nós crescemos com o sofrimento. Nós crescemos com a dor. Quantos já passaram por dificuldades de desentendimentos interpessoais? E como cresceram com isso? Como Deus te ajudou a exercitar a paciência? Como você cresceu em paciência? Tendo dificuldades. Você se lembra quando você estava na escola e que você tinha aula de matemática? Gente, eu nunca fui boa em matemática. Eu sempre ficava em dependência, precisando de 7 para poder passar. E o que era necessário para que eu passasse? Fazer vários exercícios. Exercitava, fazia exercícios, o professor passava um monte de exercício, até... Gente, a vida é cheia de exercícios. E a gente só passa para um novo nível de maturidade fazendo os exercícios. Mas nunca desistindo. Não desista dos seus relacionamentos. Não desista dos seus irmãos. Não desista da sua família. Mas prefira crescer. Prefira enfrentar as dificuldades. Prefira superá-las. Decida resolver as dificuldades. Porque você vai ver o resultado de crescer.
Então, eu quero compartilhar a palavra do Senhor, que está em Colossenses, no capítulo 3, a partir do verso 10. Nós vamos aprender com o apóstolo Paulo algumas recomendações que ele faz à igreja de Colossenses. E nós vamos estar vendo os versículos, esse texto, que nos ensina muito sobre essa dinâmica do nosso relacionamento. Colossenses capítulo 3, a partir do verso 10, que diz assim: revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo que importa e Ele vive em todos. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de toda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. E sejam sempre agradecidos, que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus o Pai por meio dele. Olha que tremendo essas instruções, esse ensinamento que o apóstolo Paulo nos traz. Então nós vamos ver dentro desse tema, a igreja que Deus sonha é a igreja funcional. Então, em primeiro de tudo, ele fala que a gente precisa se revestir da nova natureza, que nós recebemos quando nos convertemos. E sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador. Então, em primeiro lugar, a igreja funcional é aquela que cresce no conhecimento do seu Criador. E é interessante que ele fala, à medida que nós aprendemos de Cristo. Então, nós estamos no processo de conhecimento do nosso Criador. E à medida que nós vamos conhecendo o nosso Criador, Ele mesmo vai nos tornando semelhantes a Ele. Como na família biológica, os pais, os filhos, se parecem com os pais. Muitas vezes, na aparência física, nós vemos os traços dos pais nos filhos. Eles também se parecem com os pais na maneira de agir, porque é assim que eles são educados em casa. Então, eles, semelhantemente aos pais, eles pensam e agem como os pais. E não é diferente na família de Deus. Agora que somos seus filhos, à medida que nós vamos conhecendo, nós nos tornamos semelhantes a Ele. Então, esse é um dos aspectos da igreja funcional. O segundo aspecto que eu quero observar com você.
Uma igreja funcional é aquela que todos são ovelhas. Na igreja do Senhor, todos somos iguais perante o Senhor. Ninguém é mais importante que o outro. Ninguém é maior ou menor do que o outro. Todos somos filhos. Quando o Pai nos olha, imagine agora, Deus está olhando para todos nós aqui. E Ele olha para mim e para você como filhos e filhas amados. Amados. Ninguém é maior, todos somos ovelhas. Só que assim como na família biológica, na casa de Deus também existe hierarquia. Existem funções diferentes, isso que difere. Então, cada um tem um dom diferente que o outro, cada um tem um talento, e tudo isso, funcionando em harmonia, vai cooperar para o crescimento da igreja. Funções diferentes, mas todos nós somos iguais perante o Senhor. Paulo fala, inclusive, Cristo é que importa, e Ele vive em todos. Em todos. Essa é a beleza da família de Deus. Então, uma igreja que funciona precisa ter esse entendimento. Sabe por quê? Muitas vezes, muitos se sentem inferiores a outros. E muitos se sentem superiores a outros. Mas aqui, na família de Deus, nós precisamos compreender que esta não é a visão do Pai. Não é isso que nós aprendemos na palavra do Senhor. Na verdade, nós somos servos uns dos outros. Eu estou aqui para servir vocês. E tenho alegria em fazer isto. E eu espero que você também tenha a alegria, e eu sei que vocês têm, a alegria de servir. Todos somos servos uns dos outros, somos irmãos. Então, um outro aspecto, que a igreja funcional é aquela que desenvolve as características de Jesus. O caráter de Deus vai sendo formado em nós. Quando Paulo fala assim, no verso 12, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Essas características você vê em quem? No Senhor Jesus. Paulo também fala que o fruto do Espírito é tudo isso aqui. Quando você lê os evangelhos e você vê o agir, o comportar-se do Senhor Jesus, é cheio de compaixão. Ele olhava, em certo momento, ele olhou para a multidão e ele falou assim: eu vejo a multidão como ovelhas sem pastor. Num dado momento que ele estava ensinando as multidões, ele falou: como que eu vou deixar essa multidão voltar para suas casas, tão distantes de onde estão, sem se alimentar? E aí ele multiplica o que tinha lá em mãos dos seus discípulos, os peixinhos e os pães. Então é aquele cheio de amor, cheio de compaixão, cheio de cuidado para com as ovelhas. Então nós aqui, como seus discípulos, precisamos nos revestir de compaixão, de humildade, de mansidão, de paciência, porque essas são as características dele. E à medida que vamos crescendo com ele, ele vai nos tornando semelhantes a ele.
Outro aspecto que eu quero compartilhar também com você de uma igreja funcional é aquela que tem uma profunda experiência do perdão de Jesus. Quantos aqui têm uma consciência profunda do quanto Jesus o perdoou? Quando você pensa no perdão que você recebeu a Jesus, como você se sente? De tempos em tempos, é muito importante que você, nos seus momentos com Deus, nos seus momentos de meditar na palavra, ou de adorar ao Senhor pelo que Ele é, pare para pensar na grandeza do seu perdão, o quanto que Ele te perdoou. E é interessante que uma igreja funcional é aquela que tem uma profunda experiência do perdão de Jesus, portanto, ela não tem dificuldades para perdoar o seu próximo. Ela não tem dificuldade de perdoar o seu irmão. E eu quero te falar uma coisa: há experiências que muitas vezes é muito dolorosa. É muito difícil perdoar, e principalmente se for um irmão. Mas, porém, contudo, todavia, quando você para pensar o quanto Jesus te perdoou, ainda em lágrimas, ainda te doendo muito a ofensa, você fala: eu te perdoo em nome do Senhor Jesus. Eu abro o meu coração para que o perdão do Senhor seja derramado para te perdoar em nome do Senhor. Eu já tive experiências assim, que chorando na presença do Senhor, e eu declarava: Senhor, eu me aproprio do perdão que vem de Ti. Eu abro o meu coração para que Tu derrames esse perdão que eu preciso dar para esta pessoa. E enquanto a ofensa me doía, enquanto a ferida estava aberta, eu não deixei de declarar dia após dia o meu perdão. Até que o Senhor me curou. Até que a ferida fechou. Então, nós perdoamos, porque nós temos consciência do quanto fomos perdoados. Uma igreja funcional também é aquela que reveste-se de amor e vive em harmonia e em paz. É aquela que, quando o apóstolo Paulo fala aqui assim, acima de tudo, no verso 14, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Não é à toa que lá no capítulo 13 de 1 Coríntios, que fala sobre o amor de Deus, né? 1 Coríntios 13, que é um capítulo que fala sobre o amor. O amor é paciente, né? O amor tudo espera, o amor tudo crê. No final do capítulo, ele fala tudo que vai passar, mas o que vai permanecer? O amor. O amor. O amor é tudo. Amor é uma palavra muito falada. Às vezes, ela se torna até meio que banalizada. Mas quando você para pensar no que é o verdadeiro amor, Paulo está dizendo aqui, acima de tudo, revistam-se
do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Como que pessoas tão diferentes umas das outras podem viver unidas em amor e em perfeita harmonia e paz? Queridos, só o amor de Deus. Se o amor de Deus estiver sendo derramado no seu coração e no meu coração e no coração de todos nós, esse viver em harmonia será possível. É isso que torna a igreja do Senhor muito bonita na terra. E lá em João 13, 35, numa das conversas de Jesus com os seus discípulos, ele disse assim: seu amor uns pelos outros, falando para eles ali, o seu amor uns pelos outros, provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Jesus disse isso para eles: o amor entre vocês provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Quem é discípulo de Jesus aqui? Você e eu. Então, quando a igreja se reveste de tudo isso que o apóstolo Paulo está descrevendo nesse texto, e ele vai então terminando aqui dizendo: acima de tudo, revistam-se do amor que nos une. Nós vamos vivendo essa dinâmica do nosso relacionamento, e a igreja, de uma maneira muito natural, vai trazer um impacto no mundo. É a maneira como a gente se vive que a igreja vai glorificar a Deus no mundo. É isso que nós precisamos compreender dia a dia. É tão bom quando a igreja tem esse entendimento que cada um... E é interessante, uma coisa que nós precisamos compreender: a igreja é composta de várias pessoas que estão em fases de maturidade diferente. Porque às vezes a gente tem aquela expectativa de que porque está na igreja, o outro precisa ter a mesma compreensão que eu. Mas peraí, aquele ali é novo convertido, acabou, é um bebezinho na fé, ele precisa de mais cuidados, de mais atenção, de mamadeira de hora em hora, cada 3 horas, né? Como é dado para os bebês. O novo convertido, ele está mais suscetível. Aí tem aqueles que já são crianças, outros que são adolescentes na fé, outros que já são jovens, outros que já são adultos e outros que já são maduros, espiritualmente falando. Então nós precisamos também ter essa compreensão. E quando nós temos essa compreensão, nós vamos então cuidando uns dos outros, em conformidade com a sua maturidade. Buscando ajuda uns dos outros, não tendo vergonha de falar das suas necessidades. Não tendo vergonha de buscar ajuda, porque eu estou precisando. É claro que você vai procurar e deve procurar aqueles que você vê que são mais maduros na fé e que te inspiram confiança. É por isso que a gente trabalha em discipulado, por isso que a gente tem líderes, por isso que a gente tem os pastores. E aqueles irmãos que estão caminhando com você, que você vai tendo confiança.
Mas não precisa ter vergonha dos seus problemas. Não precisa ter vergonha se você pecou e precisa de ajuda para vencer aquele pecado. Afinal de contas, a igreja é um lugar onde há pessoas imperfeitas, mas que está buscando ser como Jesus, porque é isso que o Senhor nos chamou, nos tornou família dele. E sem compreender isso, muitos vão embora, porque estão com problemas, sentem vergonha. Não precisa ter vergonha. Vocês sabem que vocês têm líderes, vocês têm pastores que não têm vergonha de pedir ajuda. Quando Washington estava enfrentando um problema sério, ele chegou primeiramente para os nossos discípulos. Depois então, ele chegou para você, igreja, para os nossos irmãos na fé. Por quê? Porque nós entendemos que nós precisamos da oração uns dos outros. Nós precisamos da ajuda uns dos outros. E foi tão bom quando alguns foram lá em casa. Foi tão bom quando alguns ligavam: pastor, eu estou orando por você. Pastor, o senhor está precisando de alguma coisa? Pastora, eu estou orando pela senhora. O que a senhora está precisando? Sentir este abraço da igreja. Sentir este estou junto com vocês. Gente, isso é importante para todos nós. Ninguém precisa e ninguém deve caminhar sozinho. Ninguém deve caminhar sozinho. Ninguém deve ter vergonha de nada do que você passa. Sabe por quê? Nós somos feitos da mesma matéria. Da mesma matéria. Você não é melhor do que eu e nem eu de você. Se não é o Senhor nos sustentar, todo mundo cai. Se não é o Senhor, se não é nós nos buscarmos e nos alimentar daquele que nos sustenta, todo mundo cai. Não tenha ilusão de que nós somos aquele que nos sustentamos a nós mesmos. Não. Quem nos sustenta é o Senhor. Quem implantou os princípios, os ensinamentos, a educação, o treinamento da sua palavra no nosso coração, no nosso espírito, é o Senhor. Então, queridos, vivamos a dinâmica dos relacionamentos de uma igreja funcional, de uma igreja sadia, de uma igreja que cresce, de uma igreja que amadurece e de uma igreja que vai provar ao mundo, por causa do nosso amor, que nós somos discípulos do Senhor Jesus. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, muito obrigada pela sua palavra. Muito obrigada, Senhor, porque pertencer à sua família é a melhor coisa que podia nos acontecer. Conhecer ao Senhor Jesus e nos tornarmos filhos de Deus é a melhor coisa que poderia nos acontecer. Porque na verdade, todos nós, todos os seres humanos, têm a necessidade de pertencer. Tem a necessidade de amar e ser amado. E a tua família, Senhor, é o lugar onde nós encontramos esse amor que vem de ti. O Senhor é aquele que nos ensina a amar com o teu amor.
a perdoar com o teu perdão e a nos tornarmos semelhantes ao Pai. Ah, que família maravilhosa! Ainda que imperfeita, mas como o Senhor não desperdiça nada, nós crescemos e aprendemos com as nossas imperfeições, com os nossos erros. E o Senhor vai nos burilando, amassando o barro e formando um vaso novo, um vaso de honra. Muito obrigada.